Olá, e o TH Entrevista dessa semana conversa com o diretor-presidente do Procon Alagoas, Galba Novaes Neto. Ele vai falar um pouquinho para a gente como é que está funcionando a fiscalização do Procon após a greve dos caminhoneiros. Seja bem-vindo, Galba. Que agradeço. A gente está querendo saber como é que está a fiscalização, né, após a greve dos caminhoneiros, se o órgão conseguiu constatar alguma situação que preocupa, se realmente, de fato, está existindo preços abusivos, como é que está o cenário? O cenário é um cenário que acredito que, como todo brasileiro, né, está aí externando grande preocupação para todo mundo. São medidas que estão sendo tomadas às pressas, sem muita informação concreta, né, e isso também, logicamente, como órgão de fiscalização, nos preocupa bastante. A cada dia que passa são informações novas, informações que se contradizem, né, que não se tem ainda muita substância para você levar essa fiscalização para a rua, e isso não quer dizer que o nosso Procon não esteja fiscalizando, não esteja na rua. Nós estamos, como sempre estivemos, né, intensificando, desde que essa nova gestão ela tomou posse, intensificando todas as ações que dizem respeito à questão da fiscalização do nosso Procon, né, e na questão dos combustíveis não é diferente. Anterior a toda essa crise, anterior à paralisação, nós já tínhamos feito um esboço de um projeto que era o nosso observatório. Esse observatório nós conseguimos concretizá-lo, iniciar as atividades dele. E o que é esse observatório? É uma nova atividade dentro da fiscalização, só que com um nome um pouco mais brando, para que não tenha esse viés tão repressivo, tão punitivo, né? E levando e mostrando ao empresário também a importância que se tem do órgão fiscalizador, para que ele também se sinta protegido de determinada forma e que mostre para o público consumidor dele a responsabilidade dele para com aquela comercialização daquele produto que ele entrega ao consumidor. Então esse observatório ele foi uma junção de forças com a participação do setor empresarial, né, através do CID Combustíveis, com a participação do Ministério Público Estadual. Isso, inclusive, foi uma iniciativa e uma ideia, né, o embrião dessa ideia toda foi feito através de um pensamento, de uma informação trazida ao nosso conhecimento pelo Dr. Marques Martins, né, que é o promotor de proteção e defesa do consumidor do Ministério Público Estadual. Ele, num primeiro momento que nós tivemos uma conversa, ele ventilou essa possibilidade de se fazer um convênio com a ANP, para que a gente pudesse capacitar a nossa fiscalização. A ANP, ela, por não ter material humano suficiente, ela une as suas forças a órgãos de fiscalização, fazendo essa capacitação, dando todo o subsídio necessário para que essas equipes de fiscalização elas possam também reforçar essa luta da ANP. Então, o que inicialmente era uma parceria, né, entre Ministério Público Estadual, Procon e a ANP, expandiu e criou-se o observatório. Então hoje a gente tem a participação dos bombeiros, do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, Delegacia do Consumidor, a Decotap, Delegacia do Meio Ambiente, né, e vários outros setores aqui que eu não vou me recordar, que a memória às vezes extrai, mas que venha trazer mais segurança nessa fiscalização e mais eficácia. A gente não vai unicamente focar na questão do valor, se existe uma abusividade ou não, na questão do produto que está sendo entregue, da qualidade daquele produto que está sendo entregue, ou da quantidade daquele produto que está sendo entregue, porque muitas das vezes também são questionamentos que chegam muito fortemente ao nosso Procon, mas de toda a estrutura, da forma como é comercializado, da responsabilidade com o meio ambiente. Então essa fiscalização ela vai trazer uma eficiência muito maior e uma resposta, né, que aí assim a gente acredita, porque a forma de fiscalização ela mudou, ela se tornou um pouco mais branda, né, mas nesse primeiro momento. Sim. Ela vai trazer subsídios, vai trazer informações necessárias para que a gente identifique se há essa abusividade, seja, como disse, e reforço aqui, na questão da composição dos preços, na questão da qualidade do produto que é entregue, da quantidade desse produto que é entregue, e se por um acaso for identificado isso, porque está sendo feito de forma muito minuciosa, inclusive com a participação também, é outro órgão que aqui eu lembro, que é a Secretaria da Fazenda, né, do Estado de Alagoas, as pessoas que estão dando causa a isso serão punidas rigorosamente com o que nos permite a lei. Então a gente está fazendo isso de uma forma muito responsável, né, tentando não ser assim, trazer uma expectativa que a gente não vai alcançar, mas
tenho certeza que chegaremos a uma resposta e essa resposta será dada à população alagoana, que é a real interessada dessa situação e a quem nós devemos esse tipo de prestação de contas. Então nós faremos essa situação dentro desse observatório para trazer uma resposta satisfatória. O diretor-presidente do PROCON vai explicar para a gente quais são as etapas da notificação quando o PROCON, o pessoal da equipe de fiscalização, chega nos postos de combustíveis. Bom, então essa etapa que a gente está fazendo dessa fiscalização um pouco mais aprimorada, que tem a participação da ANP, a ANP ela vai verificar a quantidade e a qualidade, como disse, né, que a gente não está só focando na questão dos preços, mas todas as nossas notificações elas não estão indo num sentido único e exclusivamente de já chegar penalizando, não. Nós estamos notificando para que os postos eles forneçam ao nosso órgão, ao nosso instituto, a composição desses preços. Então, todo o custo que ele tem operacional, né, que ele possa, junto com a contabilidade dele, fornecer esse material e vai nos mostrar custo de pessoal, galonagem, energia, enfim, tudo que compõe o preço, né, isso aí dividido, e um contador ele tem muitas ferramentas e o conhecimento técnico necessário para fazer essa prestação de contas dessa informação, e isso depois vai ser avaliado pela nossa equipe técnica e, como disse, com o reforço de vários outros órgãos, dentre eles a Cefaz. A Cefaz também vai avaliar essa situação, que é inclusive uma situação aqui que a gente tem que fazer também esse agradecimento, que é mais uma das situações que a gente está tentando melhorar aqui no nosso órgão. A gente já tem uma minuta de um convênio preparado, que já foi enviado à Cefaz, e a Cefaz ela vai fazer essa cooperação técnica conosco e também cedendo funcionários para que a gente possa melhorar a fiscalização da emissão das notas. Apesar da Cefaz ela ter essa atribuição de fiscalização fiscal do nosso estado, ela não pode fiscalizar a emissão da nota fiscal. Sim. Quem tem essa atribuição somos nós do PROCON. Então, eles vão ceder alguns funcionários para que a gente consiga também aí melhorar essa situação da emissão e evitar que o consumidor tenha essa negativa quando vá solicitar esse documento. Então, vai ser mais uma das áreas que a gente vai estar aí tentando fortalecer, né, nessa fiscalização, que é a emissão das notas fiscais. Quando é que um posto pode ser fechado? É uma das últimas alternativas, né? Eu acho que é uma das medidas mais sérias que a gente pode tomar. Então, é sempre importante que a gente busque realmente a informação de que houve algum tipo de dano, houve algum tipo de prejuízo, né, que ele transgrediu a lei naquele sentido e que isso vem se tornando uma prática recorrente. Então, no primeiro momento, a gente sempre busca essa informação, né, não acontecendo na negativa dessa informação ou na informação incorreta, existem as notificações de advertência, existem as multas que podem ir aí de 600 a 6 milhões de reais, e agora com o novo decreto presidencial em cima exclusivamente do óleo diesel pode chegar até 9 milhões de reais, né? E isso se tornando aí recorrente, ou dependendo da proporção desse dano ou dessa transgressão que houve, o fechamento do estabelecimento. Então, a gente tem esse leque aí, desde a simples notificação, da solicitação de informações, até multas muito altas e o fechamento do estabelecimento. Ok, é fechar o cerco mesmo em defesa do consumidor, né? É essa a nossa intenção. Como disse, sem nunca estar perseguindo e não tentando demoniar algum tipo de setor, que quer que seja, né? Mas, logicamente, fazendo prevalecer aquilo que diz o nosso Código de Defesa do Consumidor. O consumidor ele é sempre a parte mais frágil dessa situação. E o nosso órgão ele existe para fortalecer essa luta. Então, a gente vai estar sempre defendendo o nosso consumidor, entendendo dessa hipossuficiência e da necessidade que se tem pela falta, né, até de educação do nosso próprio empresariado, de entender desse patrimônio tão importante que é o seu cliente. Então, na falta dessa intenção, na falta desse pensamento, dessa educação, dessa convergência para que ele possa tentar aí trazer o melhor resultado para o seu público consumidor, existe o nosso PROCON, que vai estar sempre muito atento a essa situação. Ok. Inicialmente, dá para saber já quantos postos foram notificados? Porque inicialmente eles são notificados para aí haver uma avaliação para saber se vai ser multado ou não, porque dependendo dessa multa, de repente até da reincidência, ele pode até ser fechado. Exatamente, exatamente. A quantidade de postos hoje no estado ela é muito grande, né? Infelizmente a gente não tem pessoal suficiente ainda,
né, para conseguir cumprir 100% desses estabelecimentos, mas a gente está fazendo por amostragem, né? O último relatório, isso já tem um tempo, e aí eu vou ficar devendo essa informação atualizada a vocês, mas o último relatório que eu tinha chegava a algo em torno de 70 e poucos postos, né? Não chegava ainda a 80, mas isso está sendo ampliado, porque isso é uma constante. É mais aqui em Maceió. Hoje se tem uma grande quantidade em Maceió, até pela quantidade em Maceió, que é muito superior aos outros municípios. Mas a equipe está também fazendo esse deslocamento para o interior. Nós tivemos na semana passada a assinatura do nosso contrato com a empresa que faz o aluguel dos carros, que dá essa estrutura importante para a fiscalização do nosso PROCON. Então isso vai reforçar, a gente está aumentando o número de carros, inclusive é um segredo que a gente... São quantas equipes? É uma situação que eu não posso lhe dizer, eu posso lhe dizer que ela mais que triplicou. Mais que triplicou o número de equipes, então isso realmente vai fazer com que a gente tenha um poder de atuação muito maior. Traz até um certo conforto para o consumidor, né? Traz, sem dúvida, sem dúvida. Ele vai sentir muito mais presente a atuação do PROCON, vai ser uma coisa muito mais visível, né? Eu acredito que nos últimos dias já tenha se sentido isso, até pelo feedback que a gente sempre procura estar aí escutando esse nosso público que traz essas demandas para o PROCON para saber se realmente ele está sendo atendido, se está sendo satisfatória a resposta que o PROCON está dando, e isso a gente também recebe como feedback, né? A população sentindo um pouco mais da presença do PROCON nas ruas, isso nos deixa satisfeito, né? Não é nada que venha a nos acomodar, nos envaidecer, muito pelo contrário, né? Isso faz com que a gente sinta realmente a necessidade de cada dia mais melhorar, ampliar esse nosso trabalho para que a população ela se sinta mais assistida. Galba, como é que funciona essa notificação? Vocês vão até o posto, coleta todas as informações, como é que faz depois? As informações elas são coletadas da seguinte forma: a equipe de fiscalização ela vai para a rua, ela vai pontuando alguns estabelecimentos desses por amostragem e também pelas nossas denúncias. Aqui a nossa equipe que fiscaliza, que monitora as denúncias, ela é bem ampla. Então ela tem os meios de comunicação que a gente disponibiliza para a população, o nosso 151, né, que é um número tão bem conhecido, mas nunca é demais a gente reforçar, para que a população sempre esteja aí atenta a como pode entrar em contato com o PROCON, as redes sociais, que hoje é uma situação que a gente está aqui, inclusive, né, se utilizando dela para levar mais informação à população, e é uma situação que a gente também procura se modernizar e trazer cada dia mais presente também. Então a equipe também monitora o Instagram, o Facebook. Nós temos um número de WhatsApp, que hoje também é uma ferramenta muito utilizada, que é o 98889-6619, né, 98889-6619, e todos esses meios eles também servem de alimentação assim, para esse banco de dados, para essa orientação da equipe de fiscalização. Então, quando eles não saem por alguma orientação dessas denúncias que são feitas, eles já saem com um mapinha, um cronograma já marcado dos postos que eles devem ir, e essas informações elas vão se unindo para que a gente consiga esse resultado o melhor possível. Sim. As denúncias, elas chegam até aqui, vocês fazem uma triagem. Qual é o volume de denúncia que vocês recebem? O volume ele é muito grande, né? São duas situações aqui que a gente criou equipes fixas de fiscalização. Uma são para os bancos e outra para a questão dos combustíveis. Justamente por ser, né, ficam ali sempre brigando para ver quem recebe o maior número de denúncias. Isso, infelizmente, é muito triste para a gente. Eu sempre procuro aqui, quando eu recebo algum empresário, que eles vêm fazer algum tipo de questionamento, até buscar alguma orientação, eu sempre coloco para eles que, na verdade, o que eu mais me sentiria satisfeito era de não receber denúncias ou de receber um volume cada dia que passa menor, porque aí a gente teria, né, esse reflexo sabendo que a população está sendo bem assistida, está sendo bem atendida. E o empresário ele tem que entender que o seu maior patrimônio é o seu cliente. É o cliente que vai fazer a propaganda boca a boca, é o cliente que vai aí aumentar a lucratividade dele. Essa lucratividade vai fazer com que ele expanda seus negócios, com que gere mais empregos. Isso é importante para a economia do Estado. O órgão, o PROCON Alagoas, é um órgão do Estado. E como essa estrutura toda de Estado, ela funciona e foi modernizado na gestão Renan Filho, justamente para buscar essa eficiência maior. E, logicamente, esses resultados positivos do mercado comercial, né, do mercado aí alagoano, ela reflete na economia do Estado positivamente e faz com que os resultados eles apareçam muito mais, eles sejam muito mais evidenciados. Então, é uma das orientações do nosso governador, é que a gente passe a ter também esse viés de orientação.
que a gente possa mostrar ao nosso empresário, capacitar o nosso empresário, tentar levar a ele o maior número de informações possíveis para que ele expanda, para que ele cresça, para que ele se desenvolva, porque isso é importante, logicamente, para a economia do Estado e vai refletir na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. No caso de uma denúncia, a pessoa querendo denunciar através dos canais, né, redes sociais ou por telefone, como é que eles fazem? Eles precisam ter a nota fiscal, fazer o registro por imagem, filmar, como é que eles fazem? Fundamental. Todas as informações que ele puder colher, né, no momento em que ele faz a aquisição de algum produto, é sempre muito importante, porque a gente não compra um produto pensando em ter um problema, né, ou não adquire um serviço pensando em ter um problema, muito pelo contrário. A gente quer ter a nossa vontade atendida ali naquela expectativa que você tinha. Então, como situações como essa infelizmente acontecem, é importante que a gente possa se documentar o suficiente para ter essas informações. Então o cupom fiscal, a nota fiscal, ela é fundamental. Na negativa desse fornecimento, desse documento, hoje a gente sabe que grande maioria da população tem aí um smartphone, então tentar fotografar, filmar, né, no impedimento dessa situação, buscar alguém ali que possa testemunhar a favor dele ou que esteja passando pela mesma situação. Então tudo que ele puder naquele momento ali tentar caracterizar aquela relação de consumo para tentar aí ver o seu problema atendido, que é o que a gente não espera, né, voltando a reforçar essa situação, é válido. Então é importante que ele possa sempre se cercar, nunca procurar aquele jeitinho que a gente sempre faz, né, não estou com pressa, não precisa, não, pelo contrário. Né? Nesse momento a pressa ela realmente é inimiga da perfeição. Cobra desse realmente ato. Os direitos. Cobre né? seus direitos, porque um cidadão que cobra seus direitos, ele pode no futuro, né, tentar aí formar essa sociedade um pouquinho mais justa, mais equânime, e isso vai refletir na vida dos filhos, dos netos, e é isso que a gente espera, né? Uma sociedade sempre mais harmoniosa, sempre mais justa, para que a gente possa aí imaginar dias melhores. Sim, ok. Muito obrigada pela atenção, pelas informações. E o TH Entrevista fica por aqui. Até a próxima.